Como prometido, estamos ao vivo às 22h30, isso mesmo, na nossa aula da Jornada da Mulher Inteira. Pasmem vocês, hoje, nesse horário, eu estou muito feliz porque tivemos um dia muito difícil aqui, onde a internet não funcionava por nada e decidimos então fazer essa aula hoje, esse horário, né, às 11h30 da noite. E eu te convido a entrar, abrir o teu coração, se permitir e entender que nós viveremos uma aula diferente hoje. Isso mesmo, estamos habituados sempre na parte da manhã e agora nós vamos fechar essa aula de número 58, né, meninas? 58 de 60. Para aí, para tudo. Aula 58 de 60. Já vivemos 58 aulas da Jornada da Mulher Inteira em Deus. Hoje, dentro de um culto que vivemos, abençoado, cheguei, coloquei janta para o povo e vim aqui cumprir a tarefa, cumprir o nosso combinado. E eu quero trazer uma palavra para o teu coração, dentro daquilo que a gente já vem conversando, do que é ser inteira em Deus. O que é uma mulher completa? O que é ser uma mulher que realmente está decidida, totalmente posicionada e entregue ao Senhor, para que Ele venha te posicionar tanto na sua vida conjugal, na sua vida familiar, na sua vida, como é que eu posso dizer aqui? Financeira, profissional, espiritual. Quem não quer ser uma mulher inteira? Quem não gostaria? Só que tem algumas coisas que precisamos entender sobre o que é ser inteira. E você que está chegando pela primeira vez na nossa aula, eu quero dizer para você que vivemos aqui 58, faltam apenas 2 aulas para encerrar essa segunda temporada da jornada. As meninas aqui, as donas, já estão chegando. Nós estávamos sempre fazendo de manhã. Hoje, por causa de um probleminha, eu tive que fazer nesse horário. E eu estou muito feliz que dê tudo certo. Daniele, amo a sua vida maravilhosa. E eu tenho certeza que viveremos uma noite transbordante, combinado? Então simbora, porque eu ia te entregar um tema, só que teve algo, olha, na pregação hoje, que falou tanto comigo, eu quero trazer para você. Esses 3 pontos que nos foi apresentado. E na hora, assim, foi uou! Eu preciso compartilhar isso para as meninas. Eu preciso compartilhar isso para as donas que me acompanham, né? E ser inteira é exatamente pegar essa receita, colocar em prática, degustar e dizer, Senhor, eu quero ser inteira em Ti e a partir de hoje eu vou aprender. Combinado? Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, porque você vai me ver no gravado depois. Então eu tenho certeza que será uma aula transbordante, linda e abençoada. Ainda bem que chegou a notificação, né, Nina? Ô, Glória, boa noite, meus amores. Ionara, boa noite. Jane, deixa eu ver quem mais está aqui já. Carminha, Ellen, Luana, Zoe, eita, mensageiro. Ai, deixa eu lembrar aqui, gente, é muito nome na minha mente, mas eu sei quem é aqui. Nina, Yolanda, Sabrina, Ellen, Tássia, bem-vinda. Rocicama, eita, nome difícil. Arrasou. Braga, eita, vamos. Franciene, amém. Maria Helena, já são alunas, né? Já estão aqui há um tempo. Aline Belo, bem-vinda. Simbora. Vamos conversar um pouquinho, então? Gente, põe aí, aula 58 de 60. Tudo que já vivemos, que já nos posicionamos, tudo que aprendemos, tudo que nós colocamos em prática, que é muito importante, nessa jornada incrível que vivemos, né? Juntas aqui, durante aulas extraordinárias. Então nós temos aulas aí, meninas, com temas assim, surreal, aonde eu tenho 4 sequências de aulas sobre chamado e propósito, sobre família, sobre maternidade. Tenho também aulas sobre posicionamento feminino, sobre dinâmica, como você fazer aí como que é, gente? Uma checklist de como você manter uma rotina. Tem tema demais, tá? Todas salva no YouTube. Então, respira, simbora, como de costume. E o mais importante, convidar o Senhor para estar conosco. Vem comigo. Pai, nessa noite o meu pedido continua sendo o mesmo.
Que o Senhor esteja conosco, nos direcione, nos ajuda, que a nossa mente seja, Senhor, aberta de forma sobrenatural para entender, compreender e colocar em prática aquilo que foi ensinado. Pai, que nessa aula de número 58 de 60, que o Senhor venha se fazer presente de forma tão especial como o Senhor tem feito em todas as outras. Deus, nesse momento eu quero ser muito, muito, muito assertiva em uma palavra. Que seja feita, Senhor, a tua vontade. E a palavra é posicionamento. Que nós possamos ser mulheres posicionadas em áreas da nossa vida que está totalmente perdida, desanimada ou até mesmo com uma visão distorcida daquilo que somos, que temos, que vivemos, e o Senhor venha nos abrir a mente e a visão espiritual para aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Eu te agradeço desde agora e para todo sempre. Amém. Maria Helena, boa noite. Neide, boa noite. Cristiane, boa noite. Vanessa, boa noite, pastora. Ana Cristina, boa noite. Que honra, gente, que honra ter vocês. Simbora, abre o texto comigo. Jaqueline, Cristiane, bom dia, ó, acostumada a estar bom dia. Boa noite, maravilhosa, bem-vindas. Vamos. Abre comigo, Apocalipse 1, e a gente vai ler apenas o versículo 3. O que aconteceu hoje? Saudade também, mulher, muita saudade. O que dentro desse texto hoje me chamou tanto atenção assim no culto? Gente, me chamou a atenção algo que o texto vai nos direcionar, que vai dizer assim, bem-aventurado. E bem-aventurado é ser feliz. E o pastor perguntou para nós, quem quer ser feliz? E todo mundo ficou meio assim, né? Respondo, não respondo. E quem não quer ser feliz, né, gente? Nós procuramos a felicidade, nós queremos ter um destino feliz, um momento feliz. E ele deu algo dentro do texto muito uou para as nossas vidas. E eu quero trazer para você. Simbora? Mulher, essa hora, o que perdi é porque nós não conseguimos ter a aula de manhã, tá bom? É só hoje. Esse horário é só hoje, é só agora e simbora, tá? Então vamos. Então o texto vai dizer assim, ó, em Apocalipse 1, versículo 3 vai dizer, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que busca, bem-aventurado é aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. E por que eu trouxe esse texto para nossa penúltima aula, vamos dizer assim, da jornada da mulher inteira em Deus? Primeiro, que é sobre posicionamento. Segundo, que é algo que vocês sempre vivem perguntando. Mi, eu preciso entender mais sobre a palavra. Hoje você está entendendo. O texto de Apocalipse está descrevendo pra gente como que a gente vai compreender a palavra, entender a palavra, viver a palavra, amar a palavra, ser direcionada pela palavra. Então eu quero dizer para você que nessa noite a nossa aula vai ser totalmente direcionada ao posicionamento em 3 áreas da nossa vida: o ler, o ouvir e o guardar. Porque muitas vezes nós lemos, mas não entendemos, não praticamos e não queremos reler para compreender melhor. Lembra-se que na aula anterior eu falei muito sobre o perigo da gente ler o texto, não perguntar para ele o que está falando para mim, para você, e passar por isso. Nós lemos ali que tudo que nós for fazer tem que ser dentro da vontade de Deus. Nós declaramos que o mundo não tem poder sobre as nossas vidas. Nós declaramos que o mundo não manda na nossa família. Ou seja, que essa promiscuidade, que esses termos usados, que o abrir de relacionamento não cabe a nós, o deixar o casamento não é para nós, o deixar os filhos ser o que são, fazer o que quiser, escolher o que querem ser, né? Ou trazer até mesmo para a criança ali uma mudança de sexo, a qual é para ter aqui status, é para ter o quê? Engajamento, é para o quê? Para ter visibilidade. Hoje nós vivemos em um mundo a qual as pessoas não lê, não procuram saber se é verdade e vai só postando.
ou vai só vivendo. E é exatamente isso que é o perigo. Então, quando o pastor começou a ministrar e trouxe para nós, você quer um segredo? Ele ainda brincou, quer uma pílula? Ou quer um ponto? Ou quer uma chave? Eu vou entregar 3 para você ter a certeza de que como é que podemos ser felizes. Qual é o perigo? É ler coisas banais, é se dedicar ao que não é bíblico, é se dedicar às coisas que não é para uma mulher inteira em Deus. Às vezes nós passamos horas e horas e horas lendo, aí muitas mulheres pegam aqueles livros que depois se transformam em filme e lê, relê, choram, né? Best-seller aí, chora com aquela leitura, diz que foi maravilhoso, depois assiste o filme. E eu vou te perguntar seriamente, tu lê a Bíblia com tanto entusiasmo como você lê um best-seller? Você lê a Bíblia com tanto entusiasmo como você lê uma história? Você lê a Bíblia com tanto entusiasmo, com tanta dedicação, você chora com o texto bíblico, declarando para você algumas palavras, te direcionando, te ensinando? Ou você nem abre, ou lê por ler, ou só lê na hora do culto? Então a mulher posicionada, ela tem que entender que até a leitura dela tem que ser inteligente. Escreve aí, a mulher inteira em Deus, posicionada, ela precisa compreender que até a leitura dela tem que ser uma leitura inteligente. Ó, tem dias, confesso, tem dias que leio por ler. Tem dias que leio por ler, confesso, tá tudo certo. Ela tá confessando, mas agora ela está aprendendo. Então, quantas vezes, você perde metade do seu dia lendo comentários no Instagram de um vídeo que você gostou ou achou engraçado? Aí a gente abre os comentários e perde ali, meia hora, 1 hora, 40 minutos. Tem gente que fica aí, meu Deus do céu, se deixar virar noite, lendo e relendo aquilo que não está te trazendo alimento. De novo, lendo e relendo aquilo que não está te trazendo alimento. E a palavra do Senhor, ela fortifica, ela alimenta, ela direciona, ela cura, ela liberta. Ela nos traz clarear de mente, transformação de mente. Mas eu e você precisamos entender que para ser uma mulher inteira em Deus, nós precisamos dedicar o nosso tempo de leitura na palavra. Lendo e entendendo e procurando sempre compreender o que o texto está dizendo para mim e para você. Eu lembro de uma das lives que foi transformadora, foi eu ensinando um passo a passo de como fazer um devocional. Um devocional prático, eficiente e funcional para a minha vida e para a tua. Ainda continuo sendo a mesma Mirielle, que usa a mesma didática de devocional, que funciona, que é prático e que é eficiente para as nossas vidas. Porque é uma diferença em devocional e uma leitura para você estudar a fundo a palavra. Então esse texto vai trazer o primeiro ponto, que é ler. Escreve aí. Primeiro, leitura. Então eu preciso aprender a ler. Quem aqui é como eu? Gente, eu detestava ler. Faz pouco tempo que eu aprendi a me dedicar à leitura. A leitura de livros. Hoje a gente fazendo ali, né, a parte do ITEPA, curso de teologia. Então tem que ter mais leituras. E isso tem mudado muito a minha vida, a visão. O vídeo ensinando como fazer um devocional na prática está no YouTube, tá? Lá tem todo o passo a passo. Você pode pesquisar lá que você vai encontrar. Também faz parte das aulas aqui. Tá incrível, tem de tudo. Eu ensino como fazer uma oração assertiva. Tem também esse vídeo onde nós ensinamos ali como fazer uma oração que o Senhor ouve. E tem oração que o Senhor não vai ouvir, muito menos responder. Então nós trazemos dentro do texto bíblico, é incrível. São quase 60 aulas ali para você. E eu tenho mais de 100 conteúdos já liberados, tá? No YouTube para vocês. Então podem assistir que vale muito a pena. Tem temas assim surreais. Você que tá passando uma crise em casa, que não consegue se posicionar. Gente, eu tenho uma live que eu reassisti ela esses dias. Foi surreal. É a sua casa, o seu lar. É a canção que o céu ama ouvir. Procura essa live depois. Meu Deus do céu, é um mover sobrenatural. Hoje eu estou aqui, a gente está finalizando a nossa jornada da segunda temporada da Mulher Inteira, mas eu estou
colocando para vocês temas que estão aqui liberados. Então, quando eu fiz essa aula, eu entreguei esse conteúdo, que foi um mover dos céus para nossas vidas, e até hoje eu reassisto essa aula, porque fala muito comigo, que a canção, né, do céu, que o céu ama ouvir, é o nosso lar. Cara, você vai descobrir dentro dessa aula coisas sobrenatural que acontece dentro da nossa casa. Ó, eu toda vez que pegava a Bíblia para ler, me dava sono. E eu fiz uma live também intencional sobre isso. O porquê que acontece, né? Como não se permitir, não deixar que o sono te vença numa leitura, porque a leitura é mais dinâmica. Às vezes você tá lendo assim, né? Não, a leitura tem que ser dinâmica, a leitura tem que ser expressiva. Você tem que narrar aquele texto que você tá lendo com vida, como se você estivesse vivenciando essa narrativa bíblica. É como eu estou falando para você. Nós estamos no primeiro ponto ainda, que é ler. Então, quando eu aprendo essa didática de ler, que eu aprendo que impor as palavras, as frases contidas no texto e trazer para mim, lembrar que toda vez que eu estou lendo a Bíblia, eu não estou lendo a Bíblia para aplicar na vida do outro. Eu leio a Bíblia para aplicar na minha vida. Grava isso. Eu não leio texto para pregar para vocês. Eu leio texto para ministrar na minha vida. Eu leio o texto para que o texto me ensine, me direcione, me capacite, me fortaleça, me cura, me corrija. Eu leio para isso a Bíblia, para entender mais sobre Cristo, compreender mais sobre Ele e me ver cada dia mais pecadora, terrível, miserável, mas que o Senhor tem misericórdia, me dá graça, me sustenta e ainda me perdoa todos os dias. Então, todas as vezes que você for ler a Bíblia, lembre disso. A leitura não é feita para mim aplicar na outra pessoa. A leitura bíblica é para mim aplicar na minha vida, primeiramente. Primeiro eu leio, examino, coloco em mim, tiro as escamas dos meus olhos para que eu possa levar para outras vidas o que o texto está nos ensinando. Então é muito maravilhoso todas as vezes que eu consigo trazer essa dinâmica para a minha vida. Então uma mulher posicionada, inteira em Deus, ela tem que compreender que dentro do lar dela, o posicionamento maior é o teu. Mas se você não tem coragem de entender de fato o que o Senhor tem dentro do texto para te ensinar, e fica só nas narrativas das pessoas, na narrativa do mundo, o que o mundo impõe, eu vou bater nessa tecla de novo, nós estamos em aula, não é uma live de pregação, não é uma live didática de trazer a palavra e colocar aqui todos os textos para vocês, não, é uma aula. E a aula é diferente, a aula é te ensinar com clareza e com verdade aquilo que você precisa compreender. Quando eu me posiciono dentro da minha casa, as coisas mudam. Quando eu me posiciono dentro do meu casamento, as coisas mudam. Quando eu me posiciono na minha vida, as coisas mudam. Então, a falta de posicionamento me faz pegar um texto e não querer aplicar em mim, só querer entregar para o outro. Já viu aquele certo tipo de pessoas que tudo é para o outro, nunca é para ele? Não, mas se fulano ouvisse isso, mas se ciclano estivesse aqui para aprender isso, mas se Beltrano entendesse isso, para agora. E dentro dessa leitura que eu estou trazendo numa direção totalmente diferente para você, um destino para a tua vida é olhar para você e se perguntar, meu Deus, se eu pegar esse texto e começar a aplicar na minha vida, o quanto vai mudar? Se eu pegar esse ensinamento, aplicar na minha casa, o quanto vai romper as barreiras? Se eu pegar esse texto, trazer para minha vida, o quanto eu vou melhorar como pessoa? O quanto eu vou ser melhor amanhã? O quanto eu vou me capacitar amanhã? Quando alguém chegar até você para pedir socorro, qual é a palavra que você tem para dar? Se você nunca lê, se você não lê. E aí nós vamos pro ponto 2, para mim correr aqui pra gente fechar essa aula. Pro ponto 2, e o ponto 2, que o texto vai dizer para mim e pra você é: bem-aventurado aquele que ouve. Então mexeu muito comigo esse texto que o pastor leu. E trouxe muita clareza para dentro da nossa aula. Nós estamos numa jornada da mulher inteira. Então, além de ler, eu preciso agora ouvir. Ouvir. E a pergunta que eu vou fazer para você é: quando você está lendo, você está ouvindo ou apenas passando por cima da leitura?
Porque o ouvir é o que vai fazer a gente ser transformado. Eu leio, ouço aquilo que eu estou lendo e vai descendo como alimento para o meu coração e para minha alma e vai me dando destino, posicionamento e assertividade para minha vida. Nós precisamos disso nesse dia a dia. É melhor ouvir do que falar. É melhor ouvir mais, prestar mais atenção. Talvez a sua vida esteja uma bagunça porque você está falando demais e esqueceu de ouvir. Talvez a sua vida esteja totalmente fora do eixo porque você está falando demais, impondo demais, tem regras demais e você não para ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o outro. Uma mulher posicionada, ela inclina os seus ouvidos a ouvir a família. Eu ensinei isso aqui em uma mentoria que eu fiz com as meninas e eu falei, é muito importante a gente parar, fazer uma reunião familiar pelo menos uma vez no mês, a cada 2 meses, não sei do decorrer do seu dia, e você olhar, parar e perguntar, o que podemos melhorar aqui em casa? Assista. Nossa, assisti uma palestra ontem que falou sobre isso. É muito surreal. Deus é maravilhoso. E quantas vezes eu estou aqui, eu preciso dizer isso para você. Nós precisamos perguntar para os nossos filhos. Tem algo na mãe que tá te incomodando? E pasmem vocês, esses dias atrás, acho que 1 mês atrás eu fiz essa reunião, e o meu filho falou para mim, mãe, a única coisa que me incomoda é você ligar a live cedo e começar a tagarelar antes da gente levantar. E pra mim foi importante. Pra mim foi importante ele falar. Mãe, você fica já cantando assim que levanta e acaba incomodando a gente que está dormindo. Gente, é ser sem noção. Mas eu tava tão, empolgada ali com a minha parte devocional com Cristo, mas eu não parei pra ouvir a outra parte. Então, olha que interessante. Eu leio, mas eu preciso ouvir. Tenho medo dessas perguntas. Por que tem medo? Porque sabe que tá faltando muita coisa em você. Nós, pais, tem esse problema. A gente quer impor muitas regras. A gente quer colocar muita ênfase na nossa voz altiva, né? Determinante. Sendo que a Bíblia nos ensina a ouvir. Pergunta. Gente, tem uma aluna minha. Eu vou abrir isso aqui rapidinho pra vocês. E eu já vou fechar. Prometo que a live já vai terminar. E é tão interessante porque eu me lembro nitidamente que a primeira vez que ela parou para entender sobre isso, que eu apliquei na vida dela dentro da mentoria, eu falei, senta teus filhos, senta teu esposo. Se você não consegue abrir um diálogo, escreve e peça para eles anotar. Faça as perguntas. E foi tão interessante porque ela não consegue ter esse diálogo como a gente está conversando aqui. Ela não consegue ser expressiva. Então tá tudo bem você não conseguir ser expressiva, fazer essa dinâmica sentada numa mesa. Mas ela mandou no WhatsApp de cada um. Ela mandou. E depois ela me mandou os trechos de cada um respondendo. E foi tão importante para ela, porque coisas que ela jamais imaginou, que era mínima, fez tanta diferença na vida dela e dos filhos. Fez tanta diferença na vida dela e do marido. E depois eu falei pra ela, agora que você ouviu todos, imponha também o que é ruim pra você, o que está machucando, o que está ferindo. A partir desse dia, eles têm reuniões familiares, aonde um conecta com o outro, pergunta pro outro, fala pro outro, expõe pro outro. Eu perguntei pros meus filhos e falei pra eles o que tem problema na Kathleen, o que tem problema no Cauã, qual é o que você não gosta no outro, o que tá incomodando. Não é que você vai fazer uma briga, não, gente, é posicionamento. É você ouvir. E ouvir é importante. Às vezes nós reclamamos tanto do nosso marido, tanto. Mas você não para ouvir o que ele tá dizendo. Eles falam tão pouco. E quando eles vão falar, a gente não espera eles terminar. A gente já começa a gritar, gesticular. Ah, não quero saber. Não tô nem aí. Tem que ser do jeito que eu quero. E a pergunta é, e se você ouvisse de verdade? Você sabe que eu trabalho com família. Se você hoje aprender a ouvir de verdade, quer ser feliz?
Aprenda a ler. Quer ser feliz? Aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir. E não é ficar com raiva não do que ouve. É melhorar. É melhorar. Não é pra você conversar como crítica. Ai, a pastora falando aqui, o Júnior tá falando, essa mulher de Deus, amém. Ouvir dói, mas ficar sem ouvir te mantém no lugar totalmente fora da casinha. Deixa eu falar assim pra você, com muito amor, com muito respeito com vocês. Mas a gente não ouvir o outro, a gente não dar essa oportunidade pra ouvir e só nós queremos ser ouvidas. Gente, isso é muito ruim. Imagina uma pessoa todos os dias, em todo o tempo, falando, não para um minuto para ouvir o outro. E eu sei que você está nessa aula. Eu sei que você está aqui, tá? E tá doendo. Por quê? Porque você acha que você é quem tem que dar a última palavra, mas nem sempre a sua última palavra, ela é a que vai mudar o rumo da sua história. Tem muitas mulheres que acham que porque elas oram mais, ah não, Deus só fala comigo. Não, minha irmã, não. Você pode orar mais, tá tudo bem. Só que o Senhor não vai deixar de te corrigir através de uma palavra que o seu marido te deu. O Senhor não vai deixar de te corrigir através de algo que o seu filho falou. Observe, preste atenção, ouça o que está sendo falado sobre você. Será que as palavras que estão sendo faladas sobre você são mais positivas ou mais negativas? E se forem mais positivas, glorifique ao Senhor. E se for mais negativa, se posicione e se pergunte: eita, tá na hora de eu melhorar? Às vezes eles falam que eu sou muito brava. Eu também. Só que aí, quando foi essa semana, nós estávamos aqui na sala, na cozinha, e eu não vou esquecer. A minha filha falou assim: quem é mais carinhosa? Pai ou a mãe? A mãe. Mas ao mesmo tempo eu sou muito brava. Só que eu também sou muito carinhosa. Então assim, quem é você hoje? O que você está ouvindo? Porque ouvir coisa boa, gente, uau, flutuar. E ouvir realmente o que é você de verdade. Que incomoda, que cutuca, que deixa você sem graça. Vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar aqui comigo, sério mesmo. Eu e você agora. 70% do seu dia, não vou pôr nem 100, 70% do seu dia é mais falando ou ouvindo? Sejam sinceras. 70% do seu dia é falando ou ouvindo? Respondam aqui pra mim. Mesmo você que está assistindo no gravado, responda pra mim, porque essa aula fica gravada. Responda. 70% do seu dia, não estou falando da semana, estou falando no dia. Você está sendo mais aquela pessoa que mais fala ou a que mais ouve? Porque quem muito fala erra mais. Falando. Vai lá. Quem é as corajosas? Cadê as donas? Cadê vocês? Vocês já estão dormindo? As meninas já foram dormir? Não é possível. Hã? Falando ou ouvindo? Falando. Tá vendo? Eu falo nada é por acaso. Eu tinha um tema totalmente diferente, eu tinha um conteúdo totalmente diferente para entregar na aula de hoje. Mas quando o pastor leu isso aqui, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei pro meu marido, amor, eu preciso trazer isso aqui pra aula de hoje. Eu preciso. Falando. Então, assim, agora pensa. Vamos lá? Então, falando. Se a maioria aqui é falando, agora vamos fazer algo diferente? Pensa comigo. A partir de amanhã, você começar o dia ouvindo. Ao invés de você já levantar, eu sei que esse falando é mais reclamando do que falando, é mais reclamando, né? Questionando. Ai, nada tá bom. Vamos fazer um acordo entre nós? Vamos fazer um acordo entre nós donas aqui, mulheres posicionadas inteiras em Deus? A partir de amanhã, faça o teste. 3 dias. Vamos fazer o teste de 3 dias? Vanessa, Zoe, Maria, Tássia, Soane, Dani. Vamos fazer um acordo entre nós? 3 dias. Ouvindo mais, falando menos. De novo. Ouvindo mais, falando menos.
3 dias. 3 dias. Então, hoje, agora, meia-noite em ponto, nós estamos no primeiro dia, ok? Então, hoje já é sexta-feira. Então, sextou numa aula como essa, e eu quero te convidar a ser essa mulher. Meu, você tem que falar, vamos e ir de verdade. Você que tá assistindo agora, no gravado, você vai fazer a mesma coisa, 3 dias. Eu não sei qual é o dia que você tá assistindo. Escreve aqui pra mim. Estou assistindo a aula na terça, vou fazer a dinâmica de 3 dias em silêncio. Estou assistindo a aula na segunda, vou fazer a dinâmica de 3 dias. Vou cumprir 3 dias. Hoje é sábado. Você coloca aí, escreva aqui, eu quero ver. Mulher que realmente está decidida, 3 dias, falando menos, ouvindo mais. De novo, falando menos, ouvindo mais. Eu já fiz isso. Eu venho fazendo isso. Eu não estou colocando algo pra você que eu não faço, tá? Calada vence. Então vamos lá. Sextou, ouvindo mais, falando menos. Então sexta, sábado, domingo. Nós temos 3 dias. Domingo. Na segunda, eu quero que você faça uma retrospectiva e se pergunte: como foram pra mim esses 3 dias? Qual foi a mudança que teve? Qual é a diferença que eu senti? Mais leve? Eu me senti a ponto de explodir, porque eu queria falar, e eu ficava lembrando da dinâmica e opa, fala menos, ouve mais. E se melhorar ainda, faça uma reunião. Pegue aí de manhã, no café da manhã com sua família. Ah, meu marido não vai estar. Faça com as crianças primeiro. Pergunta 3 pontos que vocês amam na mãe. 3 pontos que vocês amam no pai. É assim que a gente trabalha dentro de uma mentoria. 3 pontos que vocês acham que eu preciso melhorar. 3 pontos que vocês amam em mim. 3 dias falando menos e ouvindo mais. Sabe? Essas são as perguntas assertivas que a gente faz dentro de uma reunião familiar. O problema é que às vezes a gente quer ditar só a regra, o que a gente quer, e não para ouvir o que o outro pensa. O que tá pesado pro outro, hein, gente? Ai, que medo. O que está pesado pro outro? Será que não é a nossa voz? O que está pesado pro teu marido? Será que não é tanta reclamação? O que está pesado pros teus filhos? Será que não é tanta regra imposta? O que está pesado dentro do seu âmbito profissional? Será que não é você cobrar tanto das pessoas? O que está pesado? O que está difícil? Será que no seu espiritual não é a autocobrança demais que você tem de você mesmo? De achar que você precisa. E o Senhor está dizendo assim, mulher, só respire e faça. Talvez você se surpreenda, achando que eles vão dizer brava, mas tenha outro ponto que eles não conseguiram ainda expor para você. E talvez seja o ponto crucial para uma virada de chave, para o relacionamento ainda ser mais forte e conectado. Eu expus para você aqui. Eu perguntei e eles falaram: mãe, isso aqui acaba com a gente. Gente, eu levantava mesmo, tipo assim, ó, vocês me viam aqui 5h30 da manhã. Eu postava o meu devocional, eu levantava, eu fazia minha oração, eu louvava, só que baixinho. Mesmo assim, no 5h30 da manhã, até umas 7 horas eu estava contida ainda, né? Só que depois das 7h30, quando dava assim, 7h30, 8 horas, eu ligava o som e já começava, sabe? Aí eles falavam: mãe, a gente trabalhou. Então assim, queria dormir até mais tarde, né? Você não precisa ficar gritando, cantando, então, à tarde você faz isso. Então foi interessante, foi muito interessante. Então eu trago essa dinâmica, isso é importantíssimo. E eu vou entregar o último ponto e a gente encerra, certo? Temos mais de 30 minutos já de live aqui, 34 minutos. E eu quero encerrar. E a terceira é guardar. Então, primeiro eu leio, depois eu ouço, depois eu guardo. Porque não adianta também eu acessar, eu ouvir e eu não guardar. E aí eu quero te trazer 3 coisas importantes dentro do texto bíblico. Eu estou falando tanto no espiritual quanto no âmbito familiar, tá? Tudo que nós estamos conversando. Nós estamos trazendo para os dois, é equilíbrio. Espiritual e pessoal, familiar. Ok? Você que não tem família, traga para sua parte aí profissional, pessoal, emocional,
mas faça esse equilíbrio dos dois, tanto espiritual como pessoal, tá? Então, ler a palavra, examinar, entender, compreender, trazer para tua vida, ok? Então, vamos lá, coleguinha. Eu não leio a Bíblia para ficar apontando o erro do outro. Eu leio a Bíblia para apontar os meus erros. E aonde eu preciso? Melhorar. Segunda, ouvir. Ouvir é ser ensinável. Ouvir é aprender. Ouvir é entender, compreender. Ouvidos atentos para tudo aquilo que está sendo falado. Combinado? Terceiro é guardar. Guardar é manter aquilo que você ouviu vivo em você. Guardar é manter dentro de você tudo aquilo que você leu, ouviu, aqui dentro. Manter vivo. Não adianta você guardar em uma caixinha e deixar ali morto. Não. Tem que estar vivo. Tem que estar em constante evolução e constante consciência. Tipo assim, não posso esquecer amanhã, não posso esquecer na semana que vem. Eu preciso permanecer guardando aquilo que eu li, ouvi, aprendi e estou colocando aqui. Depois de uma aula como essa, se você for dormir e dizer assim, a minha vida amanhã vai ser do mesmo jeito, não adiantou nada. Então você lê, ouve, mas você não guarda nada que lhe é dito. Tá adiantando o quê? As meninas que já estão aqui há 58 aulas comigo, fora 3 anos de devocional Café com Palavra que nós tivemos, que vai voltar em junho. Todas as manhãs, o nosso devocional Café com Palavra. Só vou encurtar o tempo, depois eu vou colocar pra vocês a data certinha de que a gente vai iniciar. Foram 3 anos consecutivos. Gente, 3 anos. Eu acho que se eu faltei, assim, não abri 10 lives em 3 anos é muita coisa. Por Deus que tá no céu. Foram 3 anos consecutivos. Aí no último ano eu fiquei meio assim, não quis mais fazer. Aí depois o Senhor falou comigo, eu deixei pra trás. Depois o Senhor falou comigo, eu voltei de novo. E aí a gente vai seguindo. Tive uma exaustão, quem está aqui me acompanhando sabe, eu tive uma exaustão muito, terrível. Mas me recuperei, estou voltando aos poucos, estou voltando devagar. Mas sem deixar aquilo que é meu propósito e meu chamado. Aquilo que o Senhor tem na minha vida é transbordar na vida de vocês, aquilo que eu aprendo. Aquilo que eu aplico. Então, primeiro eu aprendo, aplico na minha vida para depois trazer para você. Então, essa reunião familiar eu já faço. Estou trazendo para você uma dica e um direcionamento que vai mudar a sua vida familiar, seu âmbito familiar. Combinado até aqui? Então, para finalizar, é guardar. Guarda. E aqui é sobre a palavra. Então, tá dizendo assim, aquele que lê é feliz. Aquele que ouve é feliz. Aquele que guarda as profecias dessa palavra, da escritura, é feliz. É feliz. Então a receita tá dada. E eu trouxe para você leitura bíblica e aplicando para nossa vida, nosso posicionamento real. Nosso posicionamento, vida humana. Porque a gente tem que estar equilibrado. Mulher, se você olhar pra mim e falar assim, eu sou 90% espiritual, 10% é carnal. Não, eu sou 80% espiritual e eu sou 50%, 30% carnal. Não. Cadê o equilíbrio? Cadê o equilíbrio? Porque pessoas espiritualizadas demais, ela nunca vai conseguir ouvir alguém que está precisando de ajuda e de socorro. Ela sempre vai achar que ela é melhor, maior e autossuficiente, porque ela ora mais, jejuma mais, consagra mais, lê mais, e inúmeras coisas. Ok? Então, muito cuidado. Muito cuidado para não se tornar uma religiosa e não alguém que apresenta o Cristo para nossas vidas. Deus te abençoe. Essa foi a nossa aula de número 58 de 60. Amanhã, às 10 horas, eu vou entregar a aula 59. Amanhã não, né? Hoje, sexta-feira. Para você que tá ao vivo. A gente vai estar ao vivo às 10 horas da manhã com a penúltima aula da Jornada da Mulher Inteira, segunda edição. Gente, 60 aulas. Vamos fechar em nome de Jesus sábado. E eu quero trazer você para um nível de consciência transformadora. Combinado? Ama a sua vida. Que Deus te abençoe. Se embora dormir, descansar, porque daqui a pouquinho a gente está de pé. Então, 3 dias falando menos,
ouvindo mais. Só para saber que você entendeu, escreva. Combinado, né? Ó, 3 dias. Então, na segunda eu quero um relatório. Na segunda você precisa pensar, analisar e escrever. O que mudou? Como foi a sensação? Uou, foi leve. Nossa, eu acho que tirou um fardo. Você vai ver. São muitas coisas que vocês vão dizer. Então, começando de hoje, sexta-feira. Então, sexta, sábado e domingo. 3 dias. Fala menos. Ouvir mais. Beleza? Beleza? Pega e anota isso aí. Põe aí, ó. Espalha pela casa. Fala menos. Ouve mais, fala menos, ouve mais. Espalha papelzinho pela casa para você lembrar. Quando você for gritar, ou falar, ou impor uma regra. Opa! 3 dias. 3 dias, combinado? Beijo, de verdade agora. Fui. Deus abençoe. Bom descanso para vocês.